Olá! Nesta aula falaremos sobre API, API Web, API RESTful e os conceitos relacionados a estas terminologias. A sigla API provém do inglês Application Programming Interface e em português significa Interface de Programação de Aplicação. API é um serviço implementado por um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um determinado software para a utilização das suas funcionalidades por outros aplicativos, que não se envolvem em detalhes da implementação, fazendo apenas uso. Em resumo, temos um serviço A com várias funcionalidades expostas às suas interfaces, sendo acessado por um ou vários clientes. Podemos ter a API como uma biblioteca utilizável por vários programas dentro de um ambiente computacional, por exemplo, executando no Windows. Ou podemos ter em um ou vários servidores e sendo acessado por uma rede de forma distribuída. Esta implementação pode utilizar vários tipos de tecnologia. Vamos resumir apenas a web. Então, neste caso, temos uma Web API, vamos chamar em português de API Web. Ela segue o mesmo princípio de qualquer biblioteca de recurso, só que ela define um conjunto de mensagens de requisições e respostas utilizando o protocolo HTTP. Neste caso, o provedor de serviço expõe suas interfaces para serem acessadas por meio de chamadas aos métodos do protocolo HTTP e utilizam documentos JSON ou XML como conteúdo das mensagens. Para acessar o recurso, o cliente precisa conhecer o endereço aonde esse está disponibilizado. Este endereço chama-se URL, Uniform Resource Locator. Ele é formado normalmente pelo protocolo mais o endereço IP da máquina ou seu nome de domínio mais o número da porta. Já sabemos como encontrar o recurso, precisamos saber o seu nome. A denominação dada para o nome de um recurso é URN, que em inglês significa Uniform Resource Name, ou em português, nome do recurso uniforme. Um recurso pode ser qualquer coisa dentro do ambiente computacional, desde equipamentos como impressora, scanners ou outros, até softwares ou arquivos. Como estamos falando de API Web, vamos abordar apenas recursos a nível de domínio da aplicação. Neste caso, nossos recursos terão nomes como contatos, filmes, músicas, postagens, autor, comentários, dentre outros. Veja que já sabemos o endereço, a URL e o nome do recurso, URN. Agora vamos aprender outro conceito que é a URI. A Universal Resource Identifier, URI, é uma cadeia de caracteres compacta usada para identificar ou denominar o recurso na internet. De uma forma mais simplificada, é a união do localizador de recurso, URL, com o nome do recurso, URN. Pronto, já sabemos como identificar os recursos. Agora vamos aprender como manipulá-los de forma padronizada. E é aí que entra o conceito de REST. REST significa Representational State Transfer, um termo cunhado por Roy Fielding em 2000. É um estilo de arquitetura para projetar aplicativos pouco acoplados sobre HTTP, que é frequentemente usado no desenvolvimento de serviços da web. O REST não impõe nenhuma regra sobre como deve ser implementado em nível inferior, apenas coloca diretrizes de design de alto nível e permite que você pense em sua própria implementação. O REST define 6 restrições de arquitetura para a implementação do serviço. Deve ter uma interface uniforme, ser implementado na arquitetura cliente-servidor, não deve conter o estado, ser armazenável em cache, divididos em um sistema em camadas e, de forma opcional, pode entregar código sob demanda. Está fora do escopo desse curso um aprofundamento sobre a arquitetura REST. Porém, com os conceitos apresentados até agora, mais o que for aprendido até o final do curso, teremos uma boa base em REST. Só uma observação. Existe uma certa confusão quanto aos termos REST e RESTful. Entretanto, ambos representam os mesmos princípios. A diferença é apenas gramatical. Em outras palavras, sistemas que utilizam os princípios REST são chamados de RESTful.
Então, REST é o conjunto de princípios da arquitetura. RESTful é a capacidade de determinado sistema aplicar os princípios de REST. Vamos entender melhor o REST no contexto do CouchDB. A nossa URL é http://127.0.0.1 com a porta 5984. Os recursos serão banco de dados e documento. Por exemplo, contatos/1001. Os documentos normalmente serão no formato JSON, mas poderemos anexar arquivos em outros formatos a este documento. Para manipular os recursos do CouchDB, utilizaremos os principais métodos do protocolo HTTP, que são GET, POST, PUT, DELETE e RED. Por exemplo, se quisermos consultar as informações sobre a nossa instância do CouchDB, devemos digitar kill-x get http://127.0.0.1/5984 -u/admin:1234 e obteremos a seguinte resposta. Se desejarmos listar todos os bancos de dados, basta digitar kill http://127.0.0.1/_all_dbs -u/admin:1234. Será mostrado o seguinte documento JSON. Veja que nesse segundo exemplo nós omitimos o método GET, o que usa este verbo por padrão. Acho que com o que apresentamos até agora, conseguimos entender de forma básica o que é uma API e os conceitos relacionados. Fique tranquilo, vamos utilizar muito a API REST do CouchDB e com a prática será fácil entender melhor e fixar esses conceitos. Por enquanto é só e até a próxima aula.